Olá, eu vou tratar de um tema neste vídeo que é bastante polêmico, que gera muita discussão, insatisfação e queixas acerca dele. Esse tema é sobre Maria, mãe de Jesus. O papel dela na vida de um cristão, na vida da igreja. Quem é Maria? Qual o seu papel? Isso tem gerado muitas queixas, principalmente por parte dos católicos. Eles se sentem caluniados através de algumas acusações à pessoa de Maria, e eles acham que Maria é destratada, é desvalorizada. Por sua vez, eles têm Maria como alguém especial, diferenciadamente especial para eles, para a fé cristã, e eles veem então algumas colocações como sendo calúnias e difamações acerca da pessoa de Maria. Eu vou tentar abordar neste vídeo esse tema a partir de algumas leituras, de algumas convivências, de algumas informações, mas também vou procurar abordá-lo com base no que as Escrituras Sagradas dizem. A Bíblia é um livro comum no meio cristão, e creio que o que a Bíblia vai dizendo precisa ser acatado por todo aquele que se diz cristão, seguidor, discípulo de Jesus. Eu vou colocar minha fala inicialmente em dois aspectos. Um é dizer quem é Maria, e a outra parte eu vou dizer quem não é Maria. Na primeira parte, eu quero me dirigir a todo aquele que possa pensar que vai encontrar respaldo bíblico para falar mal de Maria, para deturpar a pessoa de Maria, para encontrar em Maria defeitos e falhas que a Bíblia não fala, de caráter, de atitude, como se Maria fosse alguém reprovável. Então, não há nas Escrituras nenhum tipo de suporte para que alguém fale mal de Maria, para que alguém critique a vida de Maria, o exemplo de Maria. Então, quem é Maria? Maria foi uma serva de Deus, uma mulher, uma jovem escolhida por Deus, para que no seu ventre fosse gerado Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, que haveria de se fazer carne. E Maria foi essa serva escolhida por Deus. Isso significa uma bênção, significa uma bem-aventurança. E o próprio anjo falou isso quando se apresentou a Maria, dizendo que ela seria bendita entre as mulheres. É claro que para qualquer mulher ser escolhida, qualquer moça ser escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, a mãe do Salvador, isso é uma bem-aventurança sem par. Não tem como tratar isso com desdém ou como algo de menor valor. Essa é uma bênção muito grande. Isso é uma coisa a ser reconhecida. Maria era uma serva de Deus, e foi uma serva de Deus escolhida por Deus. Jesus não ia nascer de 2, 3 mulheres, ia nascer de uma mulher. E o ponto pacífico é: Maria foi uma serva escolhida por Deus. Da mesma forma que Deus escolheu Abraão, escolheu Davi, escolheu homens, separou homens de Deus, como Paulo, ou os próprios apóstolos, ou profetas. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Isso é um fato e não podemos brigar com isso, nem fazer questão nenhuma acerca disso. Maria, então, já na sua primeira oração, se coloca como uma serva de Deus. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor. Então, Maria é serva do Senhor. Maria era alguém que se disponibilizou para ser usada pelo Senhor. Da mesma forma que outras pessoas. O profeta Isaías disse certa vez isso, após uma visão. Ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. O apóstolo Paulo, os apóstolos largaram tudo. Então, vários personagens bíblicos tiveram essa mesma disponibilidade de dizer assim: eu sou um servo de Deus, eu estou aqui para ser usado por Deus. Maria é uma serva de Deus. Além disso, Maria tem, na história da vida de Maria, que é uma história muito dramática, né? Basta você se imaginar que a própria vida de Jesus é uma vida com muitos aspectos
dramáticos, seríssimos. Então, Maria, durante toda a história, se manteve fiel a isso, guardando no seu coração todos os acontecimentos. Maria sempre teve uma conduta, nunca se viu Maria, exemplos de Maria maldizendo, ou se desviando da fé, ou não querendo mais servir a Deus. Não, os que se tem de informação acerca de Maria, que ela era uma serva fiel ao Senhor. Então Maria é, nesse sentido, um exemplo de fé. Um exemplo de fé, um exemplo de alguém que se dispôs a ser usado por Deus e que se manteve fiel durante todos os episódios, muitas vezes dramáticos. E imagine você, mulher, ou mesmo o homem, ter um filho sendo maltratado, caluniado, tratado como ladrão e sendo morto, perseguido, maltratado, ultrajado. Então Maria é um exemplo, um modelo de fé, de como se comportar diante da vida, diante das provações, das lutas que nós temos no nosso dia a dia. Então Maria é um exemplo de serva de Deus, de como se comportar. Maria teve essa postura. Como tantas outros servos de Deus também tiveram essa mesma disponibilidade. Então, Maria é uma serva de Deus. Maria é um exemplo. Maria era alguém que se dispôs a servir ao Senhor. E uma mulher que foi abençoada por Deus. Esse é o papel de Maria. Qualquer pessoa que destoar disso, porque é isso que a Bíblia fala, ela está pecando não contra Maria, contra Deus. Porque Deus escolhe alguém, usa alguém, e muitas vezes nós temos a tendência a criticar essas pessoas, falar mal delas, observar falhas no caráter, e nós temos essa tendência a ficar fazendo esse joguinho. Então nós precisamos olhar para Maria e ver em Maria um exemplo a ser seguido, um exemplo de alguém servo de Deus que está se dispondo a ser usado por Deus. Então, Maria é essa pessoa. Nós não temos permissão para falar mal de Maria, para denegrir a imagem dela, para deturpar a imagem de Maria. Maria é essa serva de Deus. Agora, eu penso que, por um lado, nós precisamos enxergar quem não é Maria, ou o que Maria não é. Maria, eu penso que Maria não tem culpa de ser colocada em patamares ou em níveis onde ela nunca buscou, nunca procurou. Deixe-me dar então alguns exemplos do que é que Maria não é. Maria não é senhora. Nós temos numa cristandade um costume, principalmente os católicos, de chamar Maria de Nossa Senhora. Maria nunca quis ser senhora, nunca se colocou como senhora e nunca foi reconhecida por Deus como senhora. Lembrando aqui que o termo senhora não é um pronome de tratamento. Quando nós nos dirigimos a alguém e dizemos, levante-se, por favor, dê lugar para essa senhora se sentar. Não é essa senhora pronome de tratamento. Senhora aqui tem uma conotação de senhorio, governo espiritual, domínio espiritual. É um senhorio no sentido de governo, onde essa pessoa governa espiritualmente a nossa vida, comanda a nossa vida, e nós nos sujeitamos espiritualmente ao senhorio dessa pessoa. Então Maria nunca se colocou como senhora. E como é que nós sabemos disso? Porque na Bíblia, o único ser que é tratado de Senhor, se você olhar o Novo Testamento, você vai encontrar isso muito facilmente. Jesus Cristo, ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Em Filipenses 2, de 9 a 11, fala disso, que Jesus recebeu o nome acima de todo nome, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Há também um texto de Efésios, capítulo 4, que fala que há um só Deus e um só Senhor. Um só Senhor. Não existe um conselho de senhores, espiritualmente falando. Jesus é o Senhor. Em outras experiências, Jesus falou assim, vós me chamais de mestre e Senhor. Em João 13 fala isso. E dizeis bem, porque eu sou. Jesus é o Senhor. Então Maria não pode ser chamada de senhora pela única razão, não por demérito dela, não por um pecado de Maria, porque Maria nunca foi considerada, nem pediu para si,
nem foi reconhecida por Deus como sendo senhora, nesse sentido espiritual. Então, Maria não é senhora, ela não pode ser senhora, porque isso conflita com o papel de Jesus como sendo o Senhor. Então, é simples de reconhecer isso. Um título que também é dado a Maria, que de certa forma se coaduna com esse mesmo título de senhora, é de rainha. Maria é chamada de rainha. Ora, Maria não pode ser rainha porque da mesma forma que Jesus é o Senhor, Jesus também é o rei. Ele é o rei Jesus. Em Apocalipse, Jesus é tratado como rei. Então, não há possibilidade desse reinado ser dividido com alguém. Alguém que reina no mesmo nível de Jesus. Então, não existe outro rei, espiritualmente falando, além de Jesus. Maria não pode ser tratada de rainha. E Maria nunca foi tratada como rainha, como senhora. Então, outra expressão que é muito usada para Maria é de medianeira. Maria, como sendo medianeira, ela também fere um princípio da palavra, onde na Bíblia está escrito que em 1 Timóteo 2,5 diz a Bíblia lá que só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus. Então, Jesus é o mediador, é o medianeiro, é o intermediário, é o que faz o acesso entre os homens e Deus. Em João 14,6 também fala isso, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, eu não posso colocar Maria como medianeira, porque não existe essa possibilidade bíblica de alguém ser colocada como medianeiro, como intermediária, porque nós estamos criando um intermediário agora entre os homens e Jesus. E essa é uma das dificuldades sérias com essas afirmações acerca de Maria, porque Maria, primeiro, nunca foi medianeira, intermediária da salvação do homem, dos méritos para o homem ser salvo e chegar até Deus. Maria era uma serva de Deus, mas nunca se colocou como intermediária entre Deus e os homens. Ela não poderia fazer isso, ela não fez isso. E ela não tem culpa das pessoas estarem dizendo essas coisas. É comum encontrar, eu já vi, é comum encontrar em adesivos de carro, dizendo assim, peça à mãe que o filho atende. Olha, isso é uma afirmação gravíssima, por mais carinhosa que ela possa parecer e respeitosa. Quando nós dizemos assim, peça à mãe que o filho atende, nós estamos dizendo o seguinte, se pedir a Jesus, pode ser que ele não atenda, mas se a gente pedir a Maria, aí Maria vai forçar um pouco a barra e vai conseguir chegar até Jesus e fazer com que Jesus atenda mais rápido ou até ceda a nossa colocação e nosso pedido. E essa afirmação feita acerca de Maria é uma afirmação inadequada. Maria não pode ser tratada como medianeira. E isso fere o papel de Jesus como o único mediador. Existe mais um outro título que é tratado aqui com um título dado a Maria, que é dado como advogada. Maria é a nossa advogada. Existem orações são feitas tratando Maria como advogada. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia orienta que a gente não peque, mas que se a gente pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Então, o nosso advogado junto ao Pai não é Maria nem é outra pessoa. O nosso advogado junto ao Pai é Jesus. E aqui me permita uma colocação sem nenhum tipo de jocosidade ou desrespeito, mas não existe um escritório de advocacia junto ao Pai. Existe um advogado junto ao Pai. Então não existe uma série de advogados que vão advogar a nossa causa junto ao Pai. Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Então, eu estou dizendo essas coisas para colocar da seguinte forma, que esse patamar que está sendo colocado Maria como sendo alguém que ela nunca quis estar nesse patamar, ela não foi colocada por Maria, nem foi colocada pelas Escrituras, mas foi colocada pelos homens. Isso tem a ver com tradição, com religião e com decisões humanas. Uma última observação que eu queria falar acerca de Maria, e aí eu encerro com essa colocação, é que é dito que Maria nunca pecou, que Maria, a sua concepção foi sem pecado original, ou seja, a Imaculada Conceição de Maria. Maria nunca pecou, Maria nunca cometeu pecado, ela foi concebida sem pecado. Essa é uma afirmação difícil de se sustentar. Eu já vi dois argumentos acerca dessa posição. Um deles é quando o anjo se dirige a Maria, ele trata ela como cheia de graça. Essa expressão cheia de graça, então, é interpretada
pela teologia católica como sendo cheia, significa que não cabe mais nada, que está lotada. Então Maria é aquela pessoa perfeita, onde não há nenhuma pitada de imperfeição nela, ou seja, Maria é perfeita sem pecado. E além disso, ela não é que ela alcançou essa perfeição, ela já nasceu dessa forma. De onde é tirado isso, mesmo que fosse considerado possível de Maria aqui na Terra ter alcançado esse nível de perfeição, mesmo que isso fosse aceitável, tá bom, vamos considerar que isso fosse possível de ser conseguido. Tá, e de onde é que se tirou a ideia de que Maria foi concebida sem pecado? E aí é onde está o grande problema. Porque o segundo argumento que é usado para essa afirmação é: como é que Jesus, sendo puro e perfeito, nasceu de uma pessoa imperfeita e impura? É claro que para Jesus ter nascido puro, Maria teria que ter sido gerada pura, porque senão não podia um impuro nascer de um impuro nascer, um puro nascer de um impuro. Então, essa é uma colocação também simples de ser desfeita. Porque a pergunta que se faz então é: como é que Ana Maria nasceu pura de pais impuros? Aí a resposta seria que ou tem uma linhagem de perfeição dos avós, dos bisavós e por aí vai, ou então a resposta mais imediata é: não, Deus preservou Maria quando ela nasceu do pecado original. Então eu faço a mesma pergunta: e Deus não poderia ter preservado Jesus do pecado original, uma vez que o nascimento de Jesus foi miraculoso, não foi um homem e uma mulher tendo uma relação sexual gerando um filho, foi algo milagroso gerado no ventre de Maria? Deus não podia fazer esse mesmo milagre de forma até mais simples, mais aceitável? Se Deus fez com Maria, Deus podia ter feito com Jesus, sem necessariamente Maria ter sido pura desde o seu nascimento. Porque o nascimento de Maria, ela veio de pais impuros. Então não há dificuldade nenhuma de Deus fazer esse mesmo milagre que teria sido feito na vida de Maria com a vida de Jesus. Porque existe um detalhe acerca disso. Jesus é filho de Maria na sua humanidade, quando ele se encarnou, quando ele tornou-se homem. Mas a Bíblia fala em João de 1 a 3, Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 3, que Jesus é antes de todas as coisas. Que Jesus estava lá no princípio com Deus e que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, num certo sentido, Jesus veio de Maria, porque quando tornou-se homem, nasceu do ventre de Maria, mas Jesus é antes de Maria. Então Maria veio de Jesus. Foi Jesus quem criou Maria. Então não há necessidade de se forçar a barra nesse sentido. De se dizer que Maria é sem pecado porque Jesus nasceu sem pecado. Maria é sem pecado porque o anjo disse cheia de graça. Não é necessário dizer isso, porque a Bíblia não dá margem para isso. Além disso, não precisa. Tantos servos de Deus que vão estar na glória, estão na glória com o Pai, não nasceram sem pecado. E mesmo assim, são pessoas que Deus honrou e reconheceu a vida, que vão estar na glória com o Pai. Então não há essa necessidade de se forçar essa afirmação para dizer que Maria nunca pecou. Resumidamente, gente, eu estou tentando dizer aqui quem Maria é, para que não se permita caluniar Maria, difamar Maria, não precisa, não se deve fazer, isso é pecado. Por outro lado, eu estou dizendo, Maria também não é o que está sendo dito acerca dela. Com base nas Escrituras, não há margem para se chamar Maria de senhora, não há margem para chamar Maria de advogada, de mãe. Então, não precisa dizer isso. E ao se negar essas afirmações, não se trata de destratar Maria, de desonrar Maria. Simplesmente, eu continuo tendo-a como modelo, honrando-a, seguindo sua fé e seu exemplo, mas isso não é desonra. Dizer que Maria era igual a tantos outros servos e servas de Deus que Deus honrou e usou e que servem também de inspiração. Então, não se trata de desonrar Maria. Então, nós não podemos caluniá-la, mas também não podemos colocá-la num nível que ela nunca pediu para si. Basta repetir o exemplo de Maria, alguém que era serva, humilde, obediente a Deus. Basta, se a gente seguisse esse exemplo dela, era suficiente. Não precisaríamos estar nos debatendo sobre quem é Maria e quem não é Maria. A Bíblia diz isso, e a própria Maria se afirmava como uma serva de Deus, um exemplo a ser seguido. Que a gente possa, eu sei que eu talvez não vou botar fim a essa questão, né, meu propósito, nem pretensão, mas eu espero que de alguma forma isso coopere para dirimir dúvidas, esclarecer algumas coisas, corrigir algumas coisas de um lado ou de outro. Essa é a minha pretensão, de bater um papo sobre esse assunto de forma despretensiosa,
e de forma sincera, tá? Não estou aqui com nenhum objetivo oculto, escondido aqui. Eu estou falando tranquilamente com vocês, esperando que isso possa, de alguma forma, agregar, fortalecer a fé e a caminhada como discípulos de Jesus. Que Deus abençoe.